Eu quero começar a aula de hoje te mostrando essas imagens aqui. Dá uma olhadinha. Temos aqui vários seres vivos. Um tucano, um sapo, um caramujo, uma formiga, um cogumelo. E aqui embaixo nós temos alguns seres microscópicos, ou seja, seres que só é possível enxergar através de um microscópio. Temos a bactéria, um paramécio. Todos esses seres que você está vendo aqui são seres vivos. E você deve estar pensando como eles são diferentes, não é mesmo? São diferentes nas formas, nos tamanhos, nas cores e tudo mais. Mas eles têm também algumas características em comum. Todos eles precisam se alimentar, todos eles precisam respirar, todos eles se reproduzem. E tem mais uma característica em comum. Todos eles são formados por uma minúscula partícula. Você sabe como é que se chama essa minúscula partícula? Qual é a menor parte que forma os seres vivos? É a célula. Célula, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vem comigo! Bom, eu te falei que a célula é a menor partícula que forma os seres vivos, certo? Se ela é a menor parte que forma os seres vivos, ela não pode ser vista a olho nu. Se a gente não consegue ver ela a olho nu, como é que ela foi descoberta? Tudo começou no ano de 1665, com um cientista inglês chamado Robert Hooke. Você pode ver a fotinho dele aqui do lado. Robert Hooke utilizou um microscópio criado por ele mesmo e observou neste microscópio finas fatias de cortiça. Cortiça é a casca de uma árvore. Só para você saber, essa casca da árvore, que eu te falei da cortiça, ela é utilizada para fazer rolha, a rolha de vinho. Então ele pegou finas fatias dessa cortiça, bem fininho, e colocou lá no microscópio. Quando ele colocou no microscópio essas fatias, ele observou isso aqui que você está vendo na figura, ó. Esses pequenos buraquinhos. Cada um desses pequenos buraquinhos, ele atribuiu um nome. Cada buraquinho desse, ele atribuiu e chamou de célula, né? A célula, esse termo célula, é de origem do latim e significa cela, pequena cavidade, compartimento ou peça de uma casa. E foi assim que se originou o termo célula. O que ele viu aqui no microscópio, nós podemos comparar com os favos de mel, não é? É bem parecido. Depois das descobertas de Robert Hooke, novos estudos foram sendo realizados, as tecnologias foram se aprimorando e aí tivemos a contribuição de dois biólogos, Theodor Schwann e Matthias Schleiden, que propuseram a teoria celular. Vamos ver o que essa teoria afirma. Essa teoria afirma que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Vamos ver o que isso significa. Dizer que a célula é a unidade estrutural significa dizer que é ela que forma a estrutura de todos os seres vivos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para você. Temos aqui em cima a imagem de uma planta. Dá uma olhadinha aqui na imagem da planta. Verifica aqui do lado, que do lado dessa imagem da planta, temos uma imagem microscópica, ou seja, é um pedacinho dessa planta vista no microscópio. Perceba que temos várias bolinhas, né? Podemos assim chamar. E cada uma dessas bolinhas verdes que você está vendo aqui, cada um desses círculos, representa uma célula. Então perceba que essa planta ela é formada por várias células. Na verdade, ela é formada por bilhões de células. E por isso dizemos que a célula é a unidade estrutural, porque é ela que forma a estrutura dos seres vivos. Além disso, dizemos também que a célula é a unidade funcional dos seres vivos, ou seja, é a menor parte que tem no ser vivo que tem funções características do ser vivo, né? A célula desempenha várias funções importantes. Então, unidade estrutural, porque ela é ela que forma a estrutura do ser vivo, e unidade funcional, porque ela desempenha diversas funções específicas. Além disso, a teoria também tem esses dois postulados. A vida existe somente nas células. Todos os seres vivos são compostos de célula. Então, todos os seres que temos no nosso planeta são feitos de célula, de uma ou até bilhões de células, mas eles são formados por células. E o outro postulado, todas as células se originam de outra pré-existente. O que isso quer dizer?
que uma célula surge a partir de outra célula e não surge do nada, ela só surge a partir de outra célula. Bom, com o desenvolvimento da microscopia, ou seja, com o desenvolvimento dos microscópios, descobriu-se que existem alguns seres vivos que são formados por uma única célula. E esses seres vivos só são vistos no microscópio. A olho nu a gente não enxerga, não. Aqui no slide coloquei um exemplo para você. Temos aqui em cima um exemplo de um ser vivo que só tem uma célula. E aqui embaixo também, ó, esse verdinho aqui é uma célula. Esses seres vivos, aqui em cima nós temos um paramécio. E aqui embaixo é o exemplo de uma bactéria. Quando temos seres vivos formados por uma única célula, nós chamamos esse ser vivo de unicelular, né? Lembra, ó, uni vem de uma única célula. Mas existem também seres vivos formados por mais de uma célula. Aqui eu coloquei para você um exemplo, então são várias células, uma do ladinho da outra. Esses seres que têm mais de uma célula, eles são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Lembra? Pluri, mais de um. E aqui eu coloquei alguns exemplos para você de seres vivos pluricelulares, né? Nós, seres humanos, somos exemplos de seres vivos pluricelulares, somos formados por bilhões de células. Só para você ter uma ideia, o seu dedo do pé, aquele dedo pequenininho que você tem lá no seu pé, é formado de 2 a 3 bilhões de células. Depende do tamanho do dedo. É muita célula, não é? E as células que tem no nosso corpo, elas não são todas iguais, elas são diferentes. Nós temos mais de 200 tipos de células diferentes no nosso corpo. Dá uma olhadinha na figura que eu coloquei aqui no slide. Tudo vai começar com o espermatozoide e o óvulo. E sim, o espermatozoide e o óvulo são exemplos de célula, cada um deles é uma célula. O espermatozoide é produzido pelo homem, né? É a célula reprodutora masculina, e o óvulo é a célula reprodutora feminina. Então, o espermatozoide, ele vai encontrar o óvulo e aí vai ocorrer a fecundação. Dessa fecundação, vai surgir a primeira célula do ser vivo, que nós chamamos de célula-ovo ou zigoto. Depois, essa célula-ovo, ela vai sofrer algumas divisões e vai originar as outras células do corpo humano. Dá uma olhadinha em alguns tipos de célula que nós encontramos no nosso corpo. Temos aqui o glóbulo branco, a hemácia, a célula de glândula, a célula nervosa, a célula da pele, do músculo, do osso e do tecido conjuntivo. Perceba que são células diferentes, não é? Elas têm formatos diferentes, têm cores diferentes, mas cada uma desempenha uma função específica e muito importante no nosso corpo. Elas são diferentes entre si porque elas possuem funções diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Aqui nós temos essa célula vermelhinha que você está vendo aqui, é uma célula que nós encontramos lá no nosso sangue. Ela é chamada de hemácia ou glóbulos vermelhos. Essa célula aqui, ela tem a função de carregar o gás oxigênio para todo o nosso corpo. Então, por isso ela tem esse formato mais achatadinho, porque facilita essa função dela. Aqui, nós temos um outro exemplo, que é a célula do músculo. Perceba que é uma célula mais alongada. Ela é uma célula mais alongada porque o músculo ele precisa se contrair e distender. Então, por isso ela tem esse formato. Cada célula tem uma função específica no nosso corpo, mas elas trabalham de maneira integrada. Sim, as células se ajudam umas às outras, e assim elas conseguem manter a vida, conseguem manter o nosso corpo funcionando direitinho, cada uma com a sua função específica, mas trabalhando de maneira integrada, conseguem fazer com que tudo funcione corretamente. Na verdade, nós somos um bolo de células. Sim, somos formados por trilhões de células. E são elas que fazem com que a gente se movimente, que fazem com que a gente pense, que fazem com que a gente realize as nossas atividades do nosso dia a dia. Então, é muita responsabilidade para manter essas células saudáveis e trabalhando direitinho. Para que elas consigam desenvolver um bom trabalho dentro do nosso corpo, é preciso que a gente alimente elas direitinho e também beba água em abundância. Então, opte por bons alimentos e também lembre-se da água, tá? Se algum grupo dessas células chegar a falhar, o seu corpo poderá morrer.
Sim, todas elas precisam estar trabalhando direitinho e também em harmonia para que o teu corpo funcione direito. Então vamos caprichar, tenha bons hábitos e cuide das suas células. E a nossa aula vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do tema e também tenha conseguido entender um pouquinho mais sobre as células. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!